Amados irmãos, aqui é o terceiro vídeo do livro de Miqueias. Então veja que o grande problema ali era exatamente gente que tinha uma vida absolutamente pervertida e que vinha ao templo, servia a Deus e estava tudo normal, tudo normal. Como se Deus estivesse aceitando todos esses fatos. Irmãos, esse é o motivo pelo qual o versículo mais importante do livro de Miqueias e o versículo que nos faz entender todo o livro de Miqueias está a dizer o seguinte. Vá para Miqueias capítulo 6. Olha que interessante. Em Miqueias capítulo 6, versículo 1 em diante, Deus desce para o povo e Deus diz, vamos conversar. O que está havendo? Eu enfadei vocês? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado para vocês me deixarem? E aí no versículo 6 e 7 estão os dois versículos centrais do livro de Miqueias e eles dizem assim. Versículo 6 do capítulo 6. Como que me apresentarei e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Olha como eles pensavam. Virei perante ele com holocaustos, bezerro de um ano. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito, fruto do ventre? Aí vem o versículo que é fundamental. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Aqui está o centro do livro de Miqueias. Por quê? Por uma razão simples. O que Deus estava requerendo daquele povo era coerência dentro e fora do templo. Irmãos, o que é justiça? Olha que interessante. O que é justiça? A Bíblia declara que aquele povo tinha que praticar justiça. Justiça é ser verdadeiro, é ser honesto, é ser sincero consigo mesmo, com Deus, com nossas obrigações civis e com nossas obrigações sociais, em todas as relações com os seres humanos. Há um grande dizer no mundo jurídico que é exatamente o seguinte, que justiça é dar a cada um o que é seu. Irmãos, veja que quando Deus fala pelo profeta dizendo, eu quero que tu andes em justiça, Deus pega as classes dos grandes detentores do poder econômico e diz, amigo, que história é essa de você dormir à noite já pensando como vai passar a perna no outro amanhã e tomar o que é dele? Isso é justo, meu amigo. Deus arrebenta só com a primeira proposição dele aqueles que simplesmente estão no governo do povo e como poder político estavam destruindo a força do povo, porque eles com os impostos engoliam o pobre, o rei engolia o pobre e tomava sua roupa, tomava sua carne, chupava seus ossos, em termos bem prefigurativos como aqui está. Ou seja, sistema econômico e sistema político injusto. Deus tinha colocado reis para governar o povo e governar justamente. Irmãos, diga em sala de aula que ser servo do Senhor é andar em justiça. É não querer aquilo que não é seu.
é guardar aquilo que é seu, é cumprir com as obrigações sociais, é ser justo, é ser justo. E justiça se exerce não é dentro da igreja, justiça se exerce é fora da igreja, nas relações sociais, com filhos, com esposa, é no trabalho, é com o empregado. Deus quer, não é gente que somente o adore dentro da igreja, Deus quer gente que o adore fora da igreja. E uma das formas mais profundas de adoração é a justiça, meu irmão. Diga isso ao seu aluno. Agora, além da justiça, Deus quer que andemos com beneficência, ou seja, misericórdia. E aqui é uma qualidade muito mais sublime do que a justiça, porque dar a cada um o que é seu já é difícil. Mas a beneficência vai além da justiça, porque ela acaba nos fazendo dar muito mais do que o outro merece. Olha que interessante esse comentário. Ser justo significa dar a todos o que é devido, ao passo que misericordioso indica bondade, compaixão, amor, até por quem não merece. Deus requer de nós muito mais do que justiça. Deus requer de nós amor, perdão a quem nos magoa, paciência com os irmãos mais fracos na fé, longanimidade. Olha, irmãos, se tinha uma coisa que aquele povo não tinha, era justiça. E onde não há justiça, não espere benignidade. Não espere amor imerecido. Não espere o famoso perdoar 7 vezes 7, né? 70 vezes 7. E agora o que eu acho mais interessante é que, além de andar com sinceridade, justiça e andar com misericórdia e bondade, apresentando o amor de Deus ao mundo, Deus exigiu daquele povo andar humildemente com o teu Deus. Essa é a maior exigência. Alguns intérpretes dizem que andar humildemente perante o Senhor seu Deus significa curvar-se para andar com Deus. Só um jeito de andar com Deus: curvado. Ele é Deus, eu sou servo. Ele é Senhor. Ele é dono. Ele é proprietário. Andar curvado, ou seja, curvar-se, significa um dos maiores passos na comunhão com Deus, porque é reconhecer a minha iniquidade e a minha insuficiência e simplesmente se curvar perante Ele em submissão completa à sua verdade, ao seu amor e à sua palavra. A sua palavra. Olha, irmãos, eu sou franco com os irmãos. Eu creio que Miqueias é universal. Não tem como Miqueias ter sido escrito só para aquele povo. A atualidade de Miqueias é muito grande. Explique para o seu aluno que nós devemos servir ao Senhor é dentro do templo, sim, mas fora do templo muito mais. E que fora do templo o Senhor exige de mim e de você algo que não é tão simples. Fora do templo o Senhor exige de mim e de você justiça, benignidade e andar humildemente com Ele. Olha, irmãos, isso é a verdadeira vida espiritual. É a completa vida espiritual.
E é talvez tudo que Cristo falou e que os apóstolos disseram de novo em termos práticos no Novo Testamento. Justiça, dando a cada um o que é seu, não me apropriando do que não é meu, não desejando aquilo que não é meu, não tomando aquilo que não é meu, entregando para os outros o que é exatamente dos outros. Misericórdia, porque viver só com justiça, a vida fica muito difícil. Misericórdia, porque em momentos específicos de minha vida eu tenho que demonstrar amor, eu tenho que dar muito mais do que às vezes recebi, porque aqueles que andam em misericórdia alcançarão misericórdia, mas o nível mais profundo de espiritualidade é exatamente andar humildemente na presença do seu Deus, reconhecendo que Ele é Deus, que a palavra dele está correta e que só há um caminho para a gente. Viver de acordo com os seus preceitos e se andar humildemente na presença de Deus. Isso que Deus exige deles. E eles sabiam que tinham que viver assim na época de Miqueias. Isso contrasta profundamente com a vida que eles tinham de miséria e de desgraça fora da igreja e com a falsa vida religiosa que mantinham dentro da igreja. Irmãos, servir a Deus é muito mais do que pensamos. E esse é o motivo pelo qual a conclusão na revista é muito interessante. Ela está na página 51. A lição para todos nós é esta. O que importa para Deus não é o que fazemos na igreja, mas nossa vivência com a família, o que fazemos no trabalho, como nos relacionamos com a sociedade. Olha, irmãos, nós só vamos corrigir um pouquinho o nosso querido escritor. Importa sim o que fazemos na igreja. É lógico que importa. Deus nos quer na sua casa, servindo a Ele. Agora, muito mais relevância a nossa vida nas redondezas fora da igreja. É a nossa vida com a família, no trabalho, com a sociedade. Sem um verdadeiro arrependimento e um profundo compromisso com Deus, todas as práticas religiosas não passam de rituais vazios e completamente desprovidos de valor espiritual. Leia com ele a conclusão, é o que eu te falei. Leia a introdução, lê a parte 3, lê a conclusão e termine orando e pedindo misericórdia. Toma cuidado ao falar a lição. Não diz para ele que ele está vivendo essa vida e que você não vive essa vida. Sempre se coloque no meio, sempre diga nós. Nós não podemos, nós não devemos, nós devemos, nós temos. E Deus vai te abençoar profundamente. Então, creio que o centro da lição não é a questão da obediência, mas sim de vida espiritual incoerente. Amém? Muitos outros fatos lindos nessa lição e nesse livro existem, mas o nosso tempo é pouco, nós só temos 1h e 10 de aula. Aproveite ao máximo possível para que seu aluno saia no coração dizendo: eu vou ser crente não só na igreja, eu vou ser servo do Senhor muito mais fora da igreja. Amém? Aqui é o último vídeo. Que Deus te abençoe e me perdoe. Me perdoe, mas eu tive uma semana muito difícil. Mas consegui, hoje é sábado e você está assistindo. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Amanhã, 8:45 na igreja. A paz do Senhor. Amém.